Segundo Crônicas capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades no país de Asdod e entre os filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado tanto nos vales como nas campinas, e tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da sua resenha feita pelo escrivão Jeiel e o oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600. E sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que guerreavam valorosamente, para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas, inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos. E se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa de Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Assim dormiu Uzias com seus pais, e com eles o sepultaram, isto é, no campo de sepultura que era dos reis, pois disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, todavia não invadiu o templo do Senhor. Mas o povo ainda se corrompia. Ele construiu a porta superior da casa do Senhor, e edificou extensivamente sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá, e castelos e torres nos bosques. Guerreou contra o rei dos Amonitas e prevaleceu sobre eles, de modo que os Amonitas naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os Amonitas também no segundo e no terceiro ano.
Assim Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 28. Tinha Acais 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Baalins. Também queimava incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. E sacrificava e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o derrotaram e tomaram-lhe em cativeiro grande multidão de presos, que levaram para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Pois Peça, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia 120.000 todos homens valentes, porquanto haviam abandonado o Senhor, Deus de seus pais. E Zicri, varão poderoso de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Azicão, e Mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram cativos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva que chegou até o céu. E agora vós quereis sujeitar a vós os filhos de Judá e de Jerusalém, como escravos e escravas, porventura não sois vós mesmos culpados para com o Senhor vosso Deus. Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os cativos que trouxestes dentre vossos irmãos, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da nossa culpa contra o Senhor, o que vós quereis fazer acrescentaria mais a nossos pecados e a nossas culpas, pois já temos grande culpa, e o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens já mencionados por nome se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, vestiram-nos, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e, levando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acais mandou pedir socorro ao rei da Assíria. Pois de novo os edomeus, tendo invadido Judá, a derrotaram e levaram prisioneiros. Também os filisteus tinham invadido as cidades da Baixada e do sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Gins e suas aldeias, estabelecendo-se ali. Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo desprezado ao Senhor. E veio a ele Tilgat-Pineser, rei da Assíria, e o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Pois Acais saqueou a casa do Senhor, e a casa do rei, e dos príncipes, e deu os despojos por tributo ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia houve-se com ainda maior desprezo pelo Senhor, este mesmo rei Acais. Pois sacrificou aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, portanto eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Eles, porém, foram a ruína dele e de todo Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira o Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos,
desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acais dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, pois não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.